Olá, uma boa noite. Os últimos dias foram bem movimentados no noticiário econômico, tanto com acontecimentos aqui no Brasil como no mundo. Primeiro, a gente teve o Ministério da Fazenda que anunciou um pacote, tem gente que não chama de pacote, mas assim o foi, de estímulo à produção. Depois, a gente teve o setor bancário puxado pelos bancos estatais, que realizou um corte profundo na taxa de juros. Eu vou ter uma contestação também com relação a isso. Mas a gente teve a Selic que caiu, corte de 0,75 na taxa básica de juros, que levou, sim, a menor marca em 3 anos. E aí, no cenário dos nossos vizinhos, a gente tem uma Argentina que surpreendeu o mercado anunciando uma reestatização da principal companhia de petróleo, e aí criando um grande problema com a Espanha, que detém a Repsol desde a década de 90. Para discutir esses temas, muito mais. Como é que nós vamos ficar? Quem briga com quem? Estou aqui com o economista Roberto Macedo e você tem que participar do programa. Perguntas, comentários para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra o arquivo com as principais entrevistas dos programas nossos que já foram ao ar. Então, Roberto, vamos começar pelos juros, porque eu falei que você vai me contestar, porque o seu artigo de ontem já dizia: que brincadeira é essa? Não é verdade, não. Mas a gente tem os dois principais bancos, Itaú, dizendo: vamos, seguimos o caminho e cortamos juro, não? Olha, Fátima, a minha dúvida é o seguinte. Primeiro, eu acho louvável essa iniciativa do governo de colocar em pauta essa questão dos juros, que os juros no Brasil eles são indecentes, né? Muito altos. Isso prejudica a expansão do crédito, certo? Os investimentos. Então, precisa tomar alguma medida. E as gestões anteriores aí do Banco Central, nas quais havia muita gente do setor financeiro, elas eram muito conservadoras. Agora, o governo é um ente político, ele tem que fazer aquilo que se chama queda de braço também, é parte da política econômica. Então, ele resolveu fazer uma queda de braço. Tem uma parte que ele não tem razão, mas depois eu vou falar nisso. Mas aí é o seguinte, ele joga o Banco do Brasil e a Caixa, que primeiro anunciaram aí algumas reduções de juros em algumas linhas. Essa é uma questão importante. Aí agora, em particular, no noticiário de ontem, né, tinha mais bancos, alguns bancos privados, entraram não com a mesma presença mediática e nem sem o mesmo entusiasmo numérico, certo? Até porque a ideia foi entrar porque não tinha jeito, medo da concorrência. Vai brigar aí com o governo, se não acompanha um sistema bancário, e o governo, eu acho que ele tem razão em levantar a questão das margens dos bancos, porque, inclusive, o ministro Manteiga citou um estudo do Fundo Monetário mostrando que as margens de lucro dos bancos brasileiros sobre o patrimônio, né, elas são maiores do que as que ocorrem nas 10 economias mais ricas do mundo. Então, tem isso aí. Agora, os bancos, mesmo os bancos oficiais, eles sabem que eles têm riscos, né? Então, o que faz? Você, em geral, você cobra um juro maior para se prevenir quanto ao risco, né? Eventual inadimplência. E aí tem um velho ditado sobre os bancos, que eles emprestam mais para quem não precisa. E os juros mais baixos são também para quem precisa menos. Então, o que eu notei Portanto, aí não só para quem precisa mesmo, mas para quem lhe dá maior garantia de que vai pagar. Portanto, exatamente, é o risco menor, né? E por causa disso também precisam menos. Agora, se você notar o noticiário, e acho que a Folha que tem coberto mais isso, que eles foram aos bancos, né? E aí o repórter ficou lá 1 hora esperando, não sei o quê. E aí o que eu percebi é que as reduções mais evidentes já são em linhas que, inclusive, os juros são mais baratos. Por exemplo, crédito consignado. Isso aí é um filé para os bancos, porque está vinculado a alguma ainda mais coisa. Funcionário público que não é demitido. Então, é um bom negócio. Financiamento de automóvel, né, que aí você tem a garantia... Você vai lá, pega o carro de tem a volta. garantia do próprio automóvel e tem o fato que esses juros já são, por tradição, mais baixos, né? Porque tem também a competição dos bancos das montadoras. Tem mais banco operando esse negócio. Mas aí você pega o financiamento do automóvel. Você pode dar um juro mais baixo, mas aí a hora que você for lá, pode acontecer o seguinte, certo? Isso aí precisa ser pesquisado. Eles falam, olha, eu vou te dar um juro mais baixo, mas você me dá uma entrada maior. Que aí você reduz o risco. Claro. Correto? Ou então você faz um prazo menor.
Então, De 36 para 18. Um membro da família comprou um carro recentemente, em tese o juro foi 0, maravilha, não? Mas teve que dar 50% de entrada. Certo? Então, precisa ver o que vai acontecer, mas eu temo pela lógica da economia, e eu já fui bancário também, é que esses juros menores vão ser privilégio, digamos, e, portanto, de eles quem não ajudam... menor risco, entendeu? E eles não ajudam na ideia que é alavancar, ou seja, a produção, né? Seria o dinheiro para retornar ao mercado no sentido de investimento, etc., ou seja, para coisas de grande porte ou de emergências, tipo mas crédito bancos pessoal. Brasileiros, eles, em geral, não financiam investimento de longo prazo, certo? Eles trabalham muito com capital de giro, desconto duplicado. Quem faz investimento aí de longo prazo é o BNDES. É muito restrito o financiamento aqui. As empresas, em geral, investem com recursos próprios ou do BNDES. Nessa chamada Agora, queda... seria bom o seguinte, em tese, se você baixa o juro, você teria um volume maior, certo? Mas aí já tem outro problema. Você tem dados aí, inclusive da Associação Comercial, a qual eu estou ligado, como conselheiro, é que tudo indica que as pessoas já tomaram muito dinheiro emprestado, certo? Antigamente... O esgotamento da só para você ter uma ideia, tem um economista, tem um economista da associação, o Emílio Alfieri, que mostrou o seguinte, há uns 2 anos atrás, o crescimento do crédito era muito maior do que a folha de salário. Certo? Aí as pessoas vão se endividando, depois elas não podem tomar tanto dinheiro emprestado. Então, hoje, o crescimento do crédito está bem próximo da folha de salário, quer dizer, está bem ligado à disponibilidade de recursos das pessoas. E o endividamento delas em base anual praticamente dobrou. Certo? Então, e isso é que eu acho que está por trás disso tudo. Eu acho que a presidente Dilma, eu não consigo falar presidente, sabe? Eu também não, presidenta, eu também não acho muito... Presidente Dilma. A presidente Dilma, eu acho que ela está preocupada pelo seguinte, ela entrou no primeiro ano, a economia cresceu pouco, esse ano também, segundo vai tá minguadinho, né? Também. Então, acho que ela está muito preocupada com isso, ela quer estimular o crédito, porque o crédito foi a grande força do crescimento da economia no final da década passada e também a demanda externa, né? Porque a economia mundial estava crescendo muito. Hoje o crédito já atingiu um certo limite, a demanda externa está fraca, e com essa crise está todo mundo crescendo pouco. O governo, se ele olhasse para o próprio umbigo, certo? Eu acho que essa questão de juro alto, que de impostos altos, né? Se eu não me lembro, se eu não erro aqui quanto aos números, eu acho que a segunda causa do chamado spread, né, a diferença entre o que os bancos tomam e a taxa que eles repassam, repassam, né? A primeiro item é a margem dos bancos, depois acredito que vem os impostos, depois vem os encargos administrativos e lá na ponta os custos aí do compulsório. Então, eu acho que o governo tem muito o que fazer, certo? Ele podia também aumentar a competitividade do sistema bancário, ele pode olhar os impostos, certo? Ele pode reduzir o compulsório. E aí que eu acho que ficou um jogo assim meio unilateral. Né? Eu acho que não pode ir assim, esse negócio é tão complexo, que você não pode dizer, a bola está com você, agora a bola está comigo. Eu acho que tinha que ser 2 caras jogando embaixada, certo? Cada um fazendo a sua parte. Claro, até porque o jogo chama Brasil, né? O jogo não chama nem Febraban, nem Ministério da Fazenda, nem nada disso. Eu concordo em gênero migral com tudo que você falou, Beto, acho assim. Tem algum momento em que, às vezes, o governo precisa fazer até aquela queda de braço um pouco mais rígida, mostrar que ele é forte. Eu sou a favor disso. Né? Eu acho que, então, inclusive, você deve saber que eu sou aí por vocação tucano, mas eu acho que a administração do presidente Fernando Henrique, certo, ela foi muito condescendente assim com o sistema financeiro. Num determinado momento, às vezes, até você precisa ser, mas depois... Mais conservador, às vezes você tem que levar a coisa um pouco ali na corda, né, para ver se eles fazem alguma coisa. Fiquem alertas, da nossa parte nós ficamos, mas eu tenho aqui meu consultor eterno para essa vigilância, que é o Dr. Roberto Macedo. O professor Roberto Macedo volta já já conosco, logo após um rápido intervalo. De volta com Economia e Negócios, meu convidado de hoje, o economista Roberto Macedo, analisando todas as questões
internacionais e nacionais. Nós estávamos aqui no episódio, no primeiro bloco, no episódio juros. Estamos vigiando tanto as ações do governo nessa queda de braço, nessa pressão necessária para tornar o dinheiro, o acesso ao capital cada vez mais não fácil. Ninguém quer nada fácil. Nós queremos fluido, vamos chamar assim, né, claro, professor Roberto Macedo? Mas, ao mesmo tempo, olhando se os bancos estão lá cumprindo o seu papel de emprestar mesmo. Por outro lado, o governo prometeu uma série de medidas. Começou, a semana passada a gente analisou bastante isso, a pontualidade das medidas que o governo fez para estímulo do crescimento. E aí, o Roberto Macedo disse que provavelmente a presidente Dilma está numa busca de retomada do crescimento. Isso. Agora, a distância da nossa presidente para a da Argentina, eu acho que é bem maior do que o separa os dois países. A gente gostaria que fosse até, de preferência, de continentes. Por quê? A confusão que ela está fazendo no artigo de ontem do Wall Street Journal, quer dizer, o mundo está chamando não só de caloteiro, como de ladra. E a frase foi: agora a explosão da bolha parece inevitável. A bolha argentina. A economia está se desacelerando, as reservas internacionais argentinas estão fugindo. A gente, numa entrevista que fizemos há poucos meses atrás com um analista de risco Brasil, ele nos disse que não havia nenhum país em guerra ou em conflito, ou país da África, de maior risco do que a Argentina pela insegurança política, de regras e tudo mais. E aí, o artigo de Wall Street Journal diz claramente que, ao roubar a Repsol, Cristina Kirchner está adulando os sentimentos nacionalistas dos argentinos. A petrolífera espanhola Repsol vai pedir mais de 9 bilhões de dólares pela expropriação de parte da filial argentina do grupo. A gente sabe que a empresa vai alegar que tem uma série de investimentos programados que não vingaram, etc. E a presidente da Argentina realmente diz que não quer saber de conversa. Enviou para o Congresso já ratificou essa questão. Vamos acompanhar uma matéria que mostra claramente essa questão? O presidente da Repsol, Antônio Brufau, disse no começo da tarde em Madrid que considera a decisão da presidente argentina, Cristina Kirchner, ilegítima e injustificável. Segundo ele, essa decisão foi precedida de uma campanha de perseguição e coerção com o objetivo previamente calculado de fazer caírem os preços das ações da YPF de modo a facilitar a expropriação. Segundo o presidente da YPF, o presidente da Repsol, a companhia vai tomar todas as medidas legais e judiciais possíveis para defender os seus acionistas e vai pedir uma indenização com base no valor inicial das ações da YPF, que hoje valem cerca de 1/3 daquele que era o valor inicial, ou seja, essa indenização atualizada para os valores iniciais ficaria em torno dos 10 bilhões de dólares. O presidente da Repsol disse também que vai pedir a arbitragem do Banco Mundial para o caso. A Comissão Europeia também se manifestou sobre a expropriação da YPF na Argentina. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que está desapontado e espera que as autoridades argentinas cumpram com seus acordos e obrigações internacionais. Quer dizer, Cristina, que está mais para Hugo Chávez mesmo, né? Olha, Fátima, se você observar, eu já fui várias vezes à Argentina e comparado aqui com o Brasil, a Argentina, lá tem uma coisa que está até na música deles, são muito melancólicos, emocionais, certo? E eu sintetizaria a diferença entre a Argentina e o Brasil, é o seguinte: lá na Argentina, eles lutam por um passado que não volta, certo? E aqui no Brasil, por um futuro que não chega. Né? Mas quando você já foi rico, você sabe que você perder isso em psicologia, a gente sabe, quando você perde status, é muito mais difícil, né, você aceitar aquilo. Então, os argentinos têm essa questão na alma deles, né?
E aí tem emoções. Você vê que ela fez isso logo depois da celebração da aniversário lá da Guerra das Malvinas. Né? Qual foi o argumento da Argentina? Que a Repsol não estava investindo. Certo? A Repsol retrocou que uma das razões que estava segurando os investimentos é que a Argentina também estava controlando o preço. E aí já é outra distorção. Se você quer dar subsídio, isso é perfeito. Todo país tem direito de fazer isso. Você deve fazer o seguinte, olha, o preço é aquele. E eu vou no Congresso, põe no meu orçamento o subsídio e reembolsa a empresa. Né? Então, você não pode tocar uma economia só na base de subsídio e jogando a conta por cima da empresa. No caso aí, o que é gritante que é, era estatal, privatiza. Depois a empresa é comprada, a IPR foi comprada por uma outra. Então, você assume não só com aquele vendedor, mas com praticamente um país. E num clima que também está complicado. Quer dizer, a Repsol hoje é espanhola. Os chineses estavam querendo investir na Repsol. Também, né? Então, isso. Trava tudo. Outro setor, aí os brasileiros se lembram muito, tinha aerolíneas argentinas. Né? Aviação, claro. Mas aí privatizaram a aerolínea. Depois voltaram atrás. Quer dizer, é tudo muita emoção. E eu acho que isso aí vai prejudicar a Argentina. Certo? Esse dinheiro, por exemplo, suponha que eles têm que pagar esses 9 bis. Isso aí pode ser, está sendo aplicado em educação, em saúde, infraestrutura, sabe? E aí, eles compraram uma briga com um pessoal difícil. O espanhol, você sabe, eles são muito... Eles não são frios como os americanos, os ingleses, não, certo? Eles põem muita emoção e falam, você tratou, tem que cumprir. Aí a União Europeia, acho que está junto com eles. Até esse presidente atualmente, acho que é português, e ele tem um nome interessante, Durão. Durão. Tem tudo conjugando contra a Argentina. Não vai dar certo isso não, mas... Aí eu quero saber o seguinte, houve um tempo em que a gente era conhecido como Brasil, e você perguntava, Brasil, sim, Brasil, aquela terra de índios, macacos, etc. Capital, Buenos Aires. Então, logo após um rápido intervalo, até que ponto vai respingar a crise argentina nesta capital brasileira, Buenos Aires? A gente já volta. De volta com Economia e Negócios, o professor Roberto Macedo vai responder. Respinga para o Brasil a crise argentina? Olha, eu acho que se eu fosse presidente da Petrobras, como a Graça, né? Eu tomaria cuidado e logo perguntaria aos argentinos o que vocês estão pensando em fazer com a gente aí, certo? Agora, eu acho que com o Brasil eles não vão se meter, não, porque eles têm muito mais a perder do que com os europeus, certo? Nem para a imagem internacional do Brasil, está claríssimo hoje. Acho que não vão se meter, não, porque é o seguinte, o Brasil, a Argentina tem muito mais relações comerciais com o Brasil do que com a Espanha, certo? O Brasil talvez seja um dos maiores parceiros da Argentina e vice-versa. Então, acho que, agora, o que eu temo é que essa coisa complique a economia argentina, né? Aí cai as nossas exportações, porque a Argentina está nesse processo, né? Não sei se você lembra, de Argentina, a carne argentina. Nossa, claro. Até que eu reconheço que, na média, é melhor do que a nossa. Qualquer lugar que você vai lá tem aquele bife de chouriço. Isso é uma coisa padronizada, que às vezes você vai no lugar, está duro, está morto. É verdade, a qualidade é excelente. Eles não são mais o maior exportador de carne do mundo. Acho que o Brasil exporta mais que eles, certo? Antigamente, amigos, a gente ia para a Argentina e comprava sapatos, que era de boa qualidade. Qualidade do couro, etc. Ou seja, a indústria argentina se Eu acho que eles forçam a andar para frente aquela história de voltar ao passado glorioso deles, e aí tomam medidas muito emocionais e não acredito no sucesso disso aí não, certo? Mas vai ser mal para o Brasil nesse sentido, que pode prejudicar o nosso comércio com eles. Né? Claro. E isso a gente gostaria que não tivesse ocorrendo, mas assim está. Só continuem calminhos com a gente. O Roberto Macedo já avisou, hein? Briga só deixa para o futebol. Claro. A gente está terminando por aqui. Está na hora de eu chamar meu querido Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF volta de mais um evento internacional e, desta vez, uma das maiores feiras de franchising do mundo, a Feira de Paris. Este ano, a Feira de Paris teve 460 estandes, 460 marcas participando desse evento, numa área de 10 mil metros. E mais de 32 mil pessoas visitaram o ambiente desta feira importante para o setor de franchising mundial.
além de vários países, principalmente Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha e Bélgica, estiveram com bastante representantes, mas também alguns players, tanto da África quanto da Ásia. E o Brasil esteve presente com 6 marcas sendo representadas dentro deste evento internacional. Essas marcas brasileiras tiveram patrocínio da Apex, tiveram um stand exclusivo, a BF também tinha um stand representativo dentro desta feira, e nós propiciamos a esses empresários uma apresentação sobre o mercado francês de franchising e fizemos também uma visita técnica à Sencasec, a maior rede de lavanderias do mundo, lá em Paris. Então, nós tivemos a oportunidade de tanto fornecer informações do mercado francês para os empresários brasileiros, como para todo mundo que esteve na feira, nós tivemos palestras sobre o Brasil, apresentando os números do franchising, apresentando a nossa fortaleza nesse setor e dando a chance para que também empresas francesas tenham interesse ainda mais em vir para o Brasil. Mais informações sobre essa importante feira, e este ano nós vamos ultrapassá-la, vamos ser a maior feira do mundo com certeza, porque em área já temos 13 mil metros, então já estamos ultrapassando a área e queremos também ultrapassar as 460 marcas. Mas mais informações você pode obter diretamente no nosso site, abf.com.br. Com você, Fátima. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Você sabe, Encontro Marcado conosco toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite. Aqui na Record News, mas a qualquer momento você nos acessa pelo r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.